Boa noite, meus irmãos, boa noite você que está aí no vídeo também assistindo a mensagem do nosso culto. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, quartas-feiras às 19h30 e domingo às 18h30. Estamos aqui cultuando ao nosso Senhor. E a mensagem de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8. Capítulo 5, verso 8. Nós vamos falar sobre a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, todos nós paramos para meditar sobre a morte de Cristo, sobre a sua crucificação. E como nós não temos culto na sexta-feira, nós estamos aqui na quarta-feira, nós vamos falar sobre isso. Amém, queridos? Sobre a morte do nosso Senhor. Então, Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim o texto: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma vez, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Oremos mais uma vez. Santo Pai, querido Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, te peço mais uma vez, tomai a minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos, que tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações. Iluminai, Senhor, a nossa mente, dai-nos o entendimento, para que possamos, Pai, entender cada texto, cada palavra da tua mensagem, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento estar atento à tua voz, acessíveis à sua voz, para que possamos, Senhor, estar sempre prontos para fazer a tua santa e boa vontade. Toma em tuas mãos também, Senhor, os nossos amados irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, Pai, abrindo igrejas, Pai, discipulando pessoas. Continue abençoando os teus filhos, dando força, Senhor, e suprindo cada uma das necessidades. É o que a tua igreja te pede e te agradece, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Bom, amados, como diz aqui o texto, podeis assentar, meus queridos, como diz aqui o texto: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Deus, Ele prova, Ele demonstra o seu amor para mim, para você, de uma forma tremenda. Ele envia o seu único filho, o seu filho unigênito. Senhor Jesus, Ele se entrega naquela cruz. Nem a morte podia tirar a vida de Cristo, mas Ele se doou, Ele se deu por nós naquela cruz. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui em Romanos capítulo 5, verso 8, diz que o Senhor, Ele se doou, Ele sofreu aquilo tudo por nós ainda sendo pecadores. Ele morreu por nós, pecadores. E muitas das vezes nós paramos, e começamos a pensar: que amor tremendo é esse? Que amor é esse incomparável ao ponto de doar a própria vida por amor de pecadores, de nós, cheio de falhas, erros? Esse Deus santo, perfeito, Criador de todas as coisas, se entrega no madeiro por amor a nós, sua criação. E qual foi a necessidade? Por que Jesus teve que ir para a cruz?
A Bíblia fala que a necessidade foi porque todos pecaram. Todos. Romanos capítulo 3, verso 23 diz o seguinte: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nasceram já no pecado. Desde o pecado de Adão e Eva, já nascemos no pecado. E estávamos destituídos da glória de Deus, ou seja, da presença manifesta de Deus. Antes, para que houvesse perdão de pecados, tinha que um sacerdote entrar uma vez por ano para fazer um sacrifício, entrar ao Santo dos Santos, e se aquele homem não tivesse com sua vida reta diante do Senhor, ele caía ali fulminado, ele morria. Então, quando ele entrava, tinha até um guiso que colocavam nas pernas dele para que ele entrasse, e se esse guiso parasse de tocar, eles puxavam ele para fora porque ele já estava morto. Jesus, ele se entrega naquela cruz, e na sua morte o véu que separava dentro do templo é rasgado de cima para baixo, o altar é quebrado, nos dando livre acesso a Deus Pai, restaurando a comunhão com Deus. Antes destituídos da glória de Deus, após a morte de Cristo, o sacrifício perfeito, agora podemos dobrar o nosso joelho, podemos orar, falar com Deus, como Jesus nos ensina. Quando orares, entra no teu quarto em secreto, e o teu Pai que está em secreto te ouvirá. Ou seja, nós até em Cristo nós temos livre acesso a Deus, uma linha direta com o Senhor. Não era assim. Havia uma ruptura, havia uma separação, havia um abismo, e Jesus costurou essa ruptura. Jesus foi essa ponte que atravessa esse abismo chamado pecado e nos liga a Deus Pai. Ele é o único caminho. Através dele nós temos a vida. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que interessante, o salário do pecado é a morte. Quando estávamos destituídos de entrar na presença de Deus, de buscar a Deus, se não fosse o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já estaríamos condenados à morte eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, a graça de Deus, o favor de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, esse dom gratuito que nós não precisamos fazer nada para receber, apenas reconhecer e entender através do Espírito Santo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. É de graça, não é por obras, mas é pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós nunca poderíamos, irmãos, salvar a nós mesmos. Nós receberíamos essa paga aqui, desse salário, nós receberíamos a morte. Mas Jesus veio e se entregou naquela cruz.
se rendeu por nós, pagou o preço que nós deveríamos pagar. Nós sim éramos merecedores de ser cravados na cruz. Nós sim éramos merecedores todo aquele sofrimento. Nós sim. Porque nós somos pecadores. Mas Ele não. Ele não pecou. Pastor, como assim nós somos pecadores? Ué, o apóstolo João diz lá em sua carta que aquele que disser que não tem pecado, este é mentiroso. Pecado, irmãos, é algo, o padrão de Deus é a perfeição. Um exemplo, vamos supor que vocês convidam os irmãos todos para irem lá em casa, vão fazer um omelete. Aí, imagina o tamanho do omelete que eu vou ter que fazer. Aí começa lá, quebra um ovo. 2, 3, 4, acho que é uns 20 ovos. Lá no 20º, o ovo está podre. O que aconteceu? Estragou tudo, não foi? Estragou tudo, não vou poder servir para os irmãos aquele omelete, vou ter que jogar tudo fora e fazer tudo de novo. Por isso que as irmãs, as cozinheiras, né, quebram no copo, quando vai fazer muitos, né? Para não acontecer isso. Só que o pecado não é assim. O pecado, por mais que nós venhamos a fazer coisas boas, mas quando nós erramos, nós estragamos tudo. Mas Jesus resolveu esse problema, esse terrível e aparente dilema. O que Jesus fez? Ele, sendo Deus, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, se fez carne, habitou entre nós. Vamos supor que aqui estão os registros dos meus pecados, dos nossos pecados. Então Jesus se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele pagou o preço que nós deveríamos pagar, mas ele pagou o preço por nós. Hoje nós oramos, pedimos perdão pelos nossos pecados, fazemos boas ações, e hoje nós temos uma comunhão plena com Deus. Não é uma comunhão de religiosidade, não é uma comunhão parcial, mas Jesus, ele conquistou para nós uma comunhão de intimidade com Deus. Ainda não está no total da sua plenitude, mas vai chegar quando nos dias estivermos com o Senhor. Vamos vê-lo face a face, mas nós temos essa comunhão ao ponto do Espírito de Deus habitar em nossos corações. Que é mais intimidade do que isso? Mas pastor, eu erro, eu falho. Quem de nós não erra e não falha? Mas o que Cristo conquistou na cruz foi o perdão. Foi o poder nos ajoelhar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me ajuda, Senhor, a agradar o teu coração. O único remédio, irmãos, para o pecado, como diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22, é o seguinte: e de acordo com a lei, quase todas as coisas
são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O único remédio para o pecado era um sacrifício perfeito, era um sacrifício. Quando Adão e Eva pecou, e quando Deus deu a sentença deles, lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus começa a dar a sentença, e quando Deus os expulsa do jardim do Éden, o Senhor não os expulsa de qualquer maneira. O Senhor, o próprio Deus, vai lá, pega, dá para ele roupas de couro feitas de animais. A Bíblia não fala, mas podemos conjecturar que o Senhor houve dois sacrifícios de dois animais, para que o sangue justo derramado, o sangue do animal derramado, para que Adão e Eva pudessem cobrir a sua vergonha e o seu pecado. E o sangue de Cristo derramado naquela cruz nos libertou de todo o pecado, quebrou todo o castigo. O único sacrifício aceitável, como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 19, diz o seguinte: sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Irmãos, quando nós paramos e pensamos um pouco sobre isso, o que Pedro escreveu aqui, imagina o preço que foi pago por nossas vidas. Não foi o sangue de qualquer um, foi o sangue do Filho de Deus, foi o sangue de Deus Filho, foi o precioso sangue. Nenhum valor nesse mundo se compara a Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E Jesus se entrega por nós naquela cruz. A morte de Cristo, ela tem um efeito universal. Lá em Hebreus capítulo 7, verso 25, diz o seguinte: por isso também é capaz de salvar totalmente aqueles que vêm a Deus por meio dele, pois vive sempre para interceder por eles. Aqueles que se achegam a Cristo, aqueles que reconhecem a Cristo como o único e suficiente Salvador, aqueles que são despertados pelo Espírito Santo, Jesus, Ele intercede por nós. Jesus, nós estamos falando sobre condenação e salvação, né? Que a salvação foi conquistada naquela cruz. Num tribunal, Jesus é o nosso advogado, e diante de um justo juiz, que é Deus Pai. E aqueles que estão com Cristo, e aqueles que são de Cristo, o Senhor advoga a nossa causa, Ele intercede por nós. Ele pode mudar, meus queridos, a circunstância da sua vida. Muitas das vezes você pode estar em casa, com a cabeça pesada, talvez por um pecado que você cometeu, por um erro que você cometeu, por uma falha. Você daí pode estar cheio de remorso. Mas eu queria dizer para você que Jesus Cristo te perdoa. Lance esse fardo sobre Cristo, lance aos pés de Jesus, busque a Jesus. Você vai ver como isso vai mudar, como a sua mente vai ficar leve, como o seu coração
vai se sentir livre. A obra de Cristo, a sua entrega naquela cruz, tem um efeito eterno. João 3,16, todos conhecem de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus conquistou para nós naquela cruz a vida eterna. Antes, sem Cristo, não existia perspectiva de vida. Mas com Cristo, a expectativa de vida é a eternidade. É viver com Deus na eternidade. É andar com Deus neste mundo e na eternidade. O sacrifício do nosso Senhor, a entrega dele naquela cruz, teve um efeito eterno na minha vida e na sua vida. E além desse efeito eterno, o Senhor, além de pagar aquilo que nós devíamos, o nosso Mestre derrama, através de sua morte, bênçãos sobre as nossas vidas. A primeira das bênçãos que nós vemos mediante a entrega do nosso Senhor naquela cruz é o perdão dos pecados. Efésios capítulo 1, verso 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. No qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, segundo a imensa graça, o imenso favor que Deus, o imenso favor que Cristo fez por nós. Outra bênção para nós lembrarmos é a reconciliação com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 ao verso 19, diz o seguinte: agora todas estas coisas são de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, na segunda pessoa da Trindade, reconciliando o mundo. A ruptura que aconteceu lá com Adão e Eva, ele estava reconciliando o mundo com ele mesmo. O preço que Jesus pagou a Deus Pai, a quem nós devíamos, e a quem nós continuamos devendo em amor. Amém, irmãos? Não tem como a gente pagar isso que Jesus fez por nós. Mas Jesus é maravilhoso. Ele nos reconciliou com Deus Pai. A Bíblia também fala que a bênção que o Senhor, proveniente lá do sacrifício do nosso Senhor na cruz, foi a justificação. Romanos 5, verso 9 diz: muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. O que Paulo está falando? Olha, todo aquele que entende o sacrifício de Cristo, entende que Ele veio, entende que Ele morreu por nós, se entregou naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e que vive, que um dia vai voltar para nos buscar, todos esses são salvos. Por quê? Paulo fala, tendo sido justificado por Cristo, pelo seu próprio sangue, Ele nos livra da ira, por meio dele
Nós somos salvos, irmãos. Nós somos salvos porque Jesus se entregou naquela cruz por nós. Nós somos salvos porque Ele continuou o plano de Deus Pai e levou até o fim. E Ele vai voltar. Para nos buscar. Quando Jesus ele ressuscitou, encontraram no túmulo os lençóis dobrados. Um amigo meu comentou sobre isso numa mensagem, eu achei muito interessante. E ali os lençóis estavam dobrados no túmulo. O que ele estava querendo dizer? Por que aqueles lençóis estavam ali? Né? Por que aqueles lençóis não foram? Né? Ele ressuscitou, ele sumiu os lençóis, né? Por quê? Naquela época, quando o Senhor ele estava comendo na mesa, né? Ceando ali, comendo, e às vezes ele tinha que sair para resolver alguma coisa dentro de casa mesmo, ele dobrava a toalha, né? E colocava em cima assim da mesa. O servo dele olhava aquilo, sabia que ele ia voltar ainda, ele ainda não tinha terminado de comer, ele ia voltar para a mesa. Então aquela toalha dobrada significava que o mestre ia voltar para a mesa. Jesus ele deixou aquelas toalhas dobradas. Quando Pedro chegou, ele entendeu que o mestre vai voltar. Ele vai voltar. Ele nos justificou. E a outra bênção proveniente da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida eterna. A vida eterna. Na Epístola de Tito, capítulo 3, verso 7, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: que sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Justificados pela graça, pelo favor imerecido de Cristo na cruz, nós fomos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus, irmãos, co-herdeiros em Cristo Jesus, em todo o sacrifício que Cristo fez, como Jesus fala, o Senhor fala em tua palavra, se você guarda os mandamentos, você ama a Cristo. Se você guarda a palavra dele, você ama a Cristo. E aqueles que amam ao Senhor, de maneira nenhuma serão lançados no lago de fogo e enxofre. De maneira nenhuma. O Senhor ele não veio, ele veio para nos dar a vida e vida eterna. Andem com Cristo. Continue olhando para Jesus, continue, pare um pouco na sexta-feira. Eu digo que ao longo dos anos todos nós devemos fazer isso, mas já estamos nesse período da Páscoa, e na sexta-feira, pare um pouco, pense um pouco sobre o que Jesus fez por você, o que Ele conquistou por você, o que Ele conquistou por nós naquela cruz. Reflita um pouco sobre isso. Amados, à medida que percebemos mais plenamente que foi necessário a morte de Cristo para salvar a nós pecadores, nós seremos totalmente dedicados a compartilhar a mensagem da salvação através de Cristo Jesus, para todos os que ainda não o conhecem como Salvador.
Muitos conhecem a Cristo, irmãos, pensam que conhecem a Cristo como provedor de bênçãos. Quando as coisas estão ruins, corro para Jesus. As coisas melhoraram, eu corro de Jesus. As pessoas são assim. Mas isso tem que mudar. Tem que haver uma busca contínua. Tem que haver uma vida aos pés de Cristo. Deixe Ele mover na tua casa, na tua família. Muitas das vezes você está aí passando uma situação difícil na tua família, mas é porque você não está entronizando Cristo no meio da sua casa, buscando a Ele. Mas em que casa é muito difícil, né? Comece por você, busque a Ele, busque o Senhor. Ele já pagou o preço por você, Ele já pagou o preço por nós. O que nós temos que fazer é nos render aos pés dele e confiar nele, porque Ele já nos deu o melhor. Ele já se entregou naquela cruz por nós, conquistando para nós a vida eterna. Não existe maior milagre do que esse, irmãos. Não existe maior milagre do que esse. Continue olhando para Cristo, dependendo de Cristo, porque com certeza você vai ser feliz. Não essa felicidade falsa que o mundo mostra, né? Não essa felicidade que o mundo fala, venha aqui os teus problemas acabaram. Não é nada disso. Jesus não prometeu nada disso, mas Ele prometeu estar conosco no meio dos problemas. Ele prometeu estar conosco no meio dos furacões da vida. Então, a morte de Cristo nos livrou da condenação eterna. E Ele nos chama, te chama para uma comunhão maior e íntima com Ele, todos os dias. Amém, queridos? Vamos orar para encerrar nosso culto. Santo Deus, Pai, querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Pai querido, tomai-nos em tuas mãos. Senhor, toma cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor, se porventura tem alguém passando por uma situação dessa, que acha que não se pode chegar ao Senhor porque é pecador, porque cometeu erros no passado, porque a sua casa está uma bagunça, que acha que para ele, que para essa pessoa não tem mais jeito. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que teu Santo Espírito toque nesses corações e que desperte, Senhor, e que o Senhor venha mostrar, ó Deus, que muito pelo contrário, que o Senhor entregou a sua vida naquela cruz, Senhor Jesus, para que eles fossem salvos, para que houvesse remissão de pecados, para que fossemos justificados, para que houvesse, Senhor, Pai, uma limpeza dos pecados e podermos andar contigo para sempre, para toda a eternidade. Move, Senhor, em cada coração, trabalha, Santo Espírito de Deus. Pai, a tua palavra diz que é o teu Espírito quem convence o homem do pecado. Vai trabalhando em cada coração, Senhor, vai mostrando, Senhor, os erros, e vai mostrando também, Senhor, que o Senhor é a solução. Pai, entregamos tudo em tuas mãos, entregamos, Senhor, essa quarta-feira, esse restante de semana, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, abençoando o culto de domingo de Páscoa, que o Senhor vá ministrando a cada coração, preparando a cada coração, Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a todo momento a fazer o nosso melhor para Ti. Pai querido, entregamos tudo em Tuas mãos,
entregamos esse restante de semana, Senhor. E que o Senhor venha nos abençoar, e que em tudo que viemos a fazer, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Toda a igreja diga amém? Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.